Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de amor, vem sobre nós e nos ajude a vivermos bem esse momento de estudo, de meditação sobre os mistérios santos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, gente, vamos continuar o nosso curso da graça, capítulo 3, a vida da graça, parte 3, página 70, relação entre a graça e a inabitação da Santíssima Trindade. Podemos desejar descrever a graça como o dom que nos faz filhos de Deus em Cristo, por obra do Espírito Santo. Então, a graça é o mesmo que a inabitação da Santíssima Trindade na alma? Estão intimamente relacionadas, mas trata-se de duas dimensões diferentes e simultaneamente inseparáveis do mistério da participação da vida divina. Com efeito, a inabitação é a causa da graça. São Tomás explica-nos com uma comparação. A graça é causada na alma pela presença da divindade, como a luz no ar é causada pela presença do sol. Então, é a presença da Trindade na alma, que, segundo Tomás, a graça é causada na alma pela presença da divindade, como a luz do ar é causada pela presença do sol. Do mesmo modo, transcendendo os limites de qualquer exemplo, referindo a Deus, podemos afirmar que o mistério trinitário se projeta na alma mediante as missões do Filho e do Espírito Santo, de tal maneira que... Nós já estamos na página 71, tá bom? Então a pergunta é essa. A graça é o mesmo que a inabitação da Santíssima Trindade na alma? Inabitação vem de habitar dentro, e dentro, habitação. Então a palavra quer dizer isso. E aqui diz que o mistério trinitário se projeta na alma mediante as missões do Filho e do Espírito Santo. E tem duas afirmações, A e B. A, página 71. A vida intratrinitária prolonga-se na alma. As pessoas divinas vivem nela, isto é, inabitação. B. E a alma fica elevada, endeusada, divinizada, ao ser introduzida na intimidade de Deus. Esta mudança na alma é a graça. E agora continua. Se as pessoas divinas habitam na alma, a alma está necessariamente em graça, e vice-versa. Se a alma está em graça, é pela inabitação, pela habitação da Trindade na alma. E aqui tem dois termos que explicam melhor. Este fato costuma explicar-se com as categorias de graça incriada e graça criada. Graça incriada é o próprio Deus que se dá ao homem. A graça criada é o dom produzido na alma quando Deus habita nela. Também se utiliza outra expressão equivalente, dom incriado, o próprio Espírito Santo que mora na alma. É o seu efeito, o dom criado. E aqui, no final da página 71, assim explica com um exemplo. Imaginemos uma rua com 2 lampiões contíguos. Ambos estão apagados. Ao anoitecer, acende-se um deles. A eletricidade procedente da grande central elétrica começa a circular nele. Na medida da sua capacidade,
No lampião não cabe toda a energia elétrica que a central é capaz de gerar, mas a energia que o lampião recebe é a mesma que saiu dela, ou seja, que saiu da central elétrica. Página 72. Como consequência, o filamento do lampião fica incandescente e luz brilha. Nisto se diferencia exatamente do lampião que permanece apagado. Assim, as pessoas divinas, mediante as missões do Filho e do Espírito Santo, inabitam na alma, dentro dos seus limites, como é lógico. A alma não tem capacidade para albergar a plenitude da Santíssima Trindade em si mesmo. E a consequência é a divinização ou endeusamento. 2 pontos, que quer dizer a graça na alma. Penso, queridos, que esse exemplo e depois o estudo dirigido que eu vou pedir vai deixar bem mais claro para vocês. A graça atual na santificação, página 72. O que será então a graça atual na santificação? O Catecismo da Igreja refere-se às graças atuais como: o que são graças atuais? Intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decurso da obra da santificação. Já vimos que sem elas o homem em pecado mortal nem sequer consegue dar os primeiros passos para sair de tal situação. Agora é preciso acrescentar algo muito importante. Estas intervenções divinas não se dirigem apenas ao homem que está longe dele. Pareceria estranho que, precisamente quando foi divinizado pela graça santificante, o homem ficasse à margem da atuação divina de que beneficiou quando estava em pecado. Quando o dia amanhece nevoado, o sol fica oculto. Não é o defeito do sol, que continua a brilhar com toda a sua força, muito acima das nuvens. Passando para a página 73. Só através das intermitentes abertas que as nuvens permitam é que uma parte dos seus raios pode abrir passagem, os outros são recusados. Do mesmo modo, aquele que cometeu um pecado grave interpôs entre ele e Deus um obstáculo, como a nuvem, que o impede de beneficiar sua ação. Se a graça conseguir abrir passagem, a alma pode ser elevada acima das barreiras que se interpunham entre ela e Deus. Então, a atuação da graça poderá ser muito mais frutífera. A graça santificante faz ser filho de Deus, pertence à esfera do que somos, mas além disso é necessário actuar. Aqui é que intervêm as graças atuais. Capacitam-nos para atuar em consonância com aquilo que somos. Parece, pois, razoável que, ao ser filhos de Deus pela graça santificante no batismo, seja ainda muito maior a atividade santificadora de Deus através das graças atuais, pois elas estão ordenadas para a nossa santificação. Sobretudo, é uma verdade revelada, que para progredir no caminho da santificação, necessitamos do auxílio da graça atual, para atuarmos e para nos mantermos na obra começada, tão como reza a liturgia da Igreja. Senhor, que a tua graça inspire, sustente e acompanhe as nossas obras, para que todos os nossos trabalhos em ti comecem e em ti acabem. Então, nesse sentido, eu acho que é claro esse tópico. Deus vai dando-nos graças que atualizam o caminho de crescimento na fé, na esperança e na caridade. Não só dá uma graça para o pecador poder levantar-se e buscar a Deus, que é graça, pressupõe uma graça, mas continua dando graças de atualização
para que a gente possa, no crescimento do nosso processo de santificação, ir crescendo, atualizando a nossa vida em Deus. Na página 74 diz: São Paulo ensina-nos com clareza: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, tendo confiança de que aquele que começou em vós a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo. E pouco mais à frente, Paulo acrescenta: porque Deus é o que opera em vós, o querer e o executar, segundo o seu beneplácito. Filipenses 1, do 3 ao 6 e Filipenses 2, 13. Também se depreende esta mesma verdade da alegoria da cepa e das varas, o cuidado do vinhateiro, o pai, que cuida, poda, rega, aduba, para que dê mais fruto, é inseparável da vida que a cepa comunica aos sarmentos. Pois bem, se é fato que no processo de santificação Deus vai dando graças que são intervenções dele no processo de conversão e santificação, quais são os caminhos da graça? Na página 74, no final, até a página 76, nós vamos ver. Diz assim no começo, citando Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Cada graça é uma visita do Senhor que apela à intimidade do homem e pede que se escute e depois que se lhe abra a porta do coração, não é? Vê-se muitas vezes na Sagrada Escritura uma abertura da inteligência à verdade de Deus que vem em primeiro lugar e que permite a entrada de Deus no coração. O relato da conversão de uma mulher em Lídia, que escuta a pregação de São Paulo, deixa isso patente. Diz o Ato dos Apóstolos 16:14. Deus abriu-lhe a inteligência para crer. Em muitas outras ocasiões aparece a influência sobre a vontade. Página 75, quarta linha. Deus que chama e pede algo, que requer uma decisão por parte do chamado, às vezes para nos afastarmos de qualquer coisa, para nos fazer sair de nós próprios, é em última instância para nos dirigirmos a Ele. Assim sucede no momento sublime em que o arcanjo São Gabriel anuncia a Santa Maria o desígnio do Altíssimo. A nossa mãe escuta e interroga para compreender melhor aquilo que o Senhor lhe pede. Em seguida surge a resposta firme: Fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. O fruto da melhor liberdade há de se decidir por Deus. O mesmo se verifica por ocasião da chamada dos primeiros discípulos. Partindo, Jesus dali viu um homem que estava sentado no telônio, ou na mesa de cobrador de impostos, que era Mateus, e disse-lhe: segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. O modo por que Deus toca o coração e a mente humanas tem sempre uma dimensão interna, mas pode chegar por uma infinidade de caminhos. Então, aqui no final da página 74, quais são os caminhos que Deus utiliza para tocar-nos o nosso coração, o nosso íntimo? Dentro do diálogo pessoal da oração, pela leitura do Evangelho, pela pregação da Palavra de Deus, página 76, pela conversa amiga que ajuda a dar-se conta de um erro e que abre horizontes de melhoria espiritual, pelo bom exemplo, os atos virtuosos de pessoas próximas que estimulam quer a imitá-lo, quer a retificar, a mudar de vida. Através de acontecimentos externos, ora alegres, ora dolorosos,
Por intervenções especiais de Deus, na anunciação a Maria, Deus serve-se de um anjo e o mesmo se passa no posterior anúncio a São José. Em conclusão, de modo ou de outro, todas as circunstâncias da vida são caminho para a graça. E aqui ele cita José Maria Escrivá novamente. A vida apresenta 1000 facetas, situações diversíssimas, umas árduas, outras fáceis, talvez só na aparência. A cada uma delas corresponde à sua própria graça. É uma chamada original de Deus, uma ocasião inédita de trabalhar, de dar o testemunho divino da caridade. Penso que essa frase é muito bonita, simples e resume tudo. A cooperação da liberdade. Agora, se nós falamos como Deus intervém, ou como age as graças atuais na vida, seja do processo da conversão após um pecado grave, ou no processo de santificação diária. Qual a cooperação da liberdade do homem? Então, no final da página 76, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, que assim fica mais fácil o estudo. Diz assim: a cooperação da liberdade. Está muito longe da verdade dizer que os movimentos voluntários são menos livres devido a esta intervenção de Deus. Pelo contrário, a graça, iluminando o entendimento e impelindo a vontade rebustecida com saudável constância para o bem moral, torna mais fácil e, ao mesmo tempo, mais seguro o exercício da liberdade. Ele está citando aqui Leão XIII, num documento que se chama Libertas Praestantissimum, de 1887, LP. Terceira linha da página 77. A graça atua a favor da liberdade, mas não a torna supérflua, nem a adormece, pelo contrário, fortalece-a, defende-a e capacita para a sua máxima realização. Nunca tem caráter de imposição, mas sim de convite, chamada desafio. Por parte do homem, põe em jogo uma verdadeira capacidade de decidir sobre o seu próprio destino, e às vezes esta decisão recusa a chamada divina. Volvamos olhar para o nosso Jesus quando falava às multidões pelas cidades e campos da Palestina. Não pretende impor-se. Se queres ser perfeito, diz ao jovem rico. Aquele rapaz rejeitou o convite e conta o evangelho, que se retirou entristecido. Por isso, alguma vez lhe chamei a ave triste, perdeu a alegria, porque se negou a entregar a sua liberdade a Deus. A graça não entra realmente em conflito com a liberdade. Pode haver oposição entre a graça e modos errôneos de conceber a liberdade. Graça e liberdade na nossa situação presente. Liberdade criada e afetada pelas feridas do pecado. Que a nossa liberdade também ficou afetada pelas feridas do pecado. Então o problema é no acidente, na ferida que dói e que machuca, mas não na relação entre a liberdade em si mesma e a graça. E aqui tem 2 tópicos, e o primeiro, ele vai falar quais são as concepções errôneas da liberdade. Então ele vai citar. Virem a página 78, por favor. Primeira, liberdade entendida como ausência de limites. Entendam isso, não? Quer dizer, poder fazer o que se queira sem que nada ponha obstáculos ao pensamento ou à ação. Na realidade, isto é independência absoluta. Algo de estilo não existe, pura e simplesmente, ainda que se possa imaginar ou desejar. Liberdade como espontaneidade.
que consistiria em satisfazer todas as apetências, desejos, vontades, sem restrições. É fácil de perceber que este delineamento leva à negação da própria liberdade, porque a inteligência e a vontade perdem a função diretriz da conduta, que passa a ser desempenhada em maior ou menor medida pelos sentidos e tendências sensíveis. Liberdade como espontaneidade. Satisfazer os meus desejos e pronto. Terceiro conceito errôneo, liberdade como poder eletivo, escolha, aberto a qualquer possibilidade. O fato de que a eleição verse, a escolha, sobre algo bom ou mal fica subordinado ao fato de ser uma eleição pessoal. Se uma pessoa possui uma quantidade razoável de senso comum e de experiência, o seu próprio modo de dispor a sua existência é o melhor, não porque seja o melhor em si mesmo, mas sim porque é o seu modo próprio. Cita um pensador, o Stuart Mill. Por conseguinte, ter de ajustar-se a umas normas morais, por exemplo, aos 10 mandamentos, é visto como uma limitação da liberdade. Todas estas posições coincidem em ter perdido de vista o vínculo essencial entre tenha 3 palavras com letra maiúscula: verdade, o bem e a liberdade. Hoje, em muitos setores, é tudo muito relativo. Esses conceitos o que é bem para mim não é para você, e etc. e tal. Porque o conceito de verdade está submetido à minha eleição, ao meu querer. Como consequência, a relação entre a liberdade e a graça não se poderá descrever em termos de cooperação, quer dizer, as duas trabalham juntos, mas sim de antagonismo, ou seja, é a própria noção da graça que acaba por não significar nada. Quer dizer, eu me entrego a Deus e a minha liberdade fica submetida, me torno escravo de Deus? Ou me torno escravo de alguém? Por isso que eu não quero casar? Epa, calma. Então agora, na página 79, ponto B, ele vai falar o que é a liberdade autêntica, que é muito importante para os nossos estudos e para a nossa vida. A liberdade autêntica consiste em dirigir-se para o verdadeiro bem por iniciativa própria, com domínio dos próprios atos. Esse bem em maiúsculo é Deus, é o sumo bem. O homem ama a Deus porque quer, ama o próximo porque quer, faz o bem e cumpre a lei moral porque quer. A liberdade não é fazer o que se quiser, mas sim fazer o bem porque se quer. Por isso, a graça com que Deus atrai o homem para si é sempre a favor da verdade e da liberdade. Ora bem, a harmonia entre as duas não é algo dado. É preciso conquistá-la com esforço e às vezes com sacrifícios notáveis, pois, como demonstra a experiência universal e cotidiana, o homem vê-se tentado a romper esta harmonia. Não faço o que quero, mas sim o que detesto. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Aqui ele cita São Paulo na carta aos Romanos, que está sendo citada na encíclica Veritatis Splendor de João Paulo II. Depois ele continua, no último parágrafo da 79. A liberdade do homem está debilitada em consequência do pecado original e experimenta em si mesmo o puxão desordenado da concupiscência. Mas as tentações podem ser vencidas e os pecados podem ser evitados, porque com os mandamentos o Senhor nos dá a possibilidade de os observar. O que quer dizer isso? Quer dizer uma coisa muito importante. O que é a liberdade? É querer o bem. Não é querer
poder escolher entre o bem ou o mal. Porque quem comete pecado, quem escolhe o mal, é escravo, diz São João. Quem comete pecado é escravo. Então, a liberdade consiste em escolher entre bens. Eu quero amar a Deus e servir a Deus. Como vou fazer? Como vou escolher? Qual é o meu chamado? Aí a graça ilumina. Você é chamado a ser pai de família, a ser mãe de família, a ser esposo. Você é chamado a ser um consagrado a Deus. Certo? Não, eu escolho ser um solteirão, no sentido não de que há solteiros que são maravilhosos e santos. Eu não quero ter compromisso com nada. Eu quero desfrutar da vida, eu quero é curtir. Então, ele não está fazendo uma escolha entre um bem, porque o bem é participação no supremo bem que é Deus, que é amor. Mas isso, por mais que eu explique para vocês e vocês expliquem para vocês mesmos, a gente só pode ser entendido com a graça de Deus, com a iluminação. Porque senão, nós, com a consciência limitada e às vezes obscurecida pelo pecado, não podemos. Por isso que é necessário da graça. A graça nos ilumina para entendermos o que significa a relação aqui entre verdade. Se na filosofia a verdade é a adequação entre o que a minha mente e o objeto que eu contemplo, aqui a verdade é a adequação entre o bem supremo. A verdade é a minha adequação entre o bem supremo. O bem supremo é Deus. O pecado de Adão e Eva foi não obedecer a Deus. E aí eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Quer dizer, a árvore da ciência do bem e do mal. Escolheram, diziam, nós vamos decidir o que é bem e o que é mal. E seremos, como diz a serpente, versados como Deus. E isso fez Adão e Eva serem livres? Não. A liberdade de escutar a serpente, entre aspas, produziu o pecado original e a cisão, o rompimento da amizade original com Deus. Tá certo? Então aqui, temas muito lindos, agradáveis, sérios, que nos implicam um estudo aprofundado. Por isso que não fiquem tranquilos que isso é um trabalho por toda a vida, mas também é um trabalho muito agradável no sentido de que meditamos sobre a beleza do nosso Deus e da graça da participação na vida divina. Agora, na página 80, há outros dons da graça. Se graça é um favor benevolente de Deus, há outras graças, outros favores também, que estão compreendidos dentro de todo o conjunto de dons que o Espírito Santo nos concede, ordenados para a santidade, para a salvação dos outros e para o crescimento da Igreja. Entre estas graças há que mencionar as graças sacramentais. São os dons específicos dos vários sacramentos. A doutrina do sacramento não se pode separar da teologia da graça, pois as ações sacramentais são do próprio Cristo, que está presente na Igreja. O seu estudo compete à teologia dos sacramentos. Mas, a título de exemplo, o autor o poso, podemos referir-nos aqui ao sacramento da confissão, além da graça santificante que limpa e regenera o pecador. Lembra? Haramim, útero materno de Deus. O sacramento outorga-lhe uma graça especial, sacramental, que o fortalecerá para vencer justamente nas virtudes em que tinha sido derrotado. Daí a importância da confissão frequente, também para aqueles que, com a ajuda de Deus, não incorrem habitualmente em pecados graves. Então, cada graça tem um sacramento específico, uma graça específica, aqui é o caso do perdão, mas também uma graça especial, que é a fortaleza para lutar contra o mal. Os carismas,
na página 81. São graças que Deus concede a determinadas pessoas para realizarem missões em favor da santidade dos outros e estão ao serviço do bem comum de toda a Igreja. As graças de Estado. Deus concede-as para ajudar a cumprir a responsabilidade da vida cristã. Assim, por exemplo, os pais têm a graça de Estado, estado de ser pai e mãe, para tudo que diz respeito à educação dos seus filhos, os professores e todos os que têm a missão de aconselhar para levar a cabo retamente a sua função, os que exercem autoridade para o fazer com solicitude. Todas as profissões e trabalhos contam com a correspondente graça de Estado, para que para quem que os desempenha, os faça de modo que os santifique, e ele próprio se possa santificar. Acho que está bem claro aí, né, meus queridos? Agora, as virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. Vamos lá. A leitura de textos da Sagrada Escritura e dos ensinamentos do Magistério sobre a vida da graça ensina a relação da graça com a fé, com o amor e com a esperança. Trata-se das virtudes teologais, que nos são infundidas na alma juntamente com a graça. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. São as atuações da graça na alma, para a inteligência e para a vontade. Mediante estas virtudes, quem é filho de Deus pode atuar como tal. De fato, e agora ele vai explicar fé, esperança e caridade. A fé, página 82, permite participar do conhecimento que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas. Proporciona-nos a luz para nos sabermos conduzir como filhos de Deus em todos os momentos da vida, conscientes da meta a que estamos chamados. A fé guia a vida inteira do cristão. B. Como nesta vida somos caminhantes, a vontade é reforçada através da esperança, que permite que possamos confiar e viver como filhos de Deus e alcançar a bem-aventurança. Como nesta vida somos caminhantes, peregrinos, a vontade é reforçada através da esperança, repito, que permite que possamos confiar em viver como filhos de Deus e alcançar a bem-aventurança. C. A vontade é posteriormente aperfeiçoada pela caridade, que nos confere um amor que é participação do Espírito Santo. Que nos confere um amor participado ao amor do Espírito Santo. Então, as virtudes teologais informam e vivificam todas as virtudes morais. Por exemplo, as virtudes morais. Temperança, justiça, prudência, fortaleza. Não? Sem entrar na questão de se existem ou não virtudes morais infusas, quer dizer, que foram infundidas por Deus, em falar em termos gerais de virtudes morais sobrenaturais, entendidas como hábitos vivificados pela fé, esperança e caridade, que permitem atos sobrenaturais de temperança, fortaleza e etc. Só para vocês verem aqui, o Catecismo 1813, as virtudes teologais animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. E aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, quem é moderado nas refeições, segundo o que é razoável para a saúde e boa educação, realiza atos de temperança, enquanto virtude humana. Mas quem, além de se mortificar por motivos de saúde,
o faz para mortificar um pouco o gosto por amor a Deus, realiza um ato de virtude e de temperança que adquire valor sobrenatural. Quer dizer, um ato que era de prudência, de fortaleza, de justiça humana, por exemplo, dar a cada um o que lhe é devido, e você precisa, por exemplo, não, você sabe que por boa educação você deve ser agradecido a uma pessoa, é justo pelo que ela te fez. Mas se além disso você faz por amor a Deus, movido pela caridade, você fará algo sobrenatural, que tem um valor sobrenatural. E eu dou esses exemplos quando ensino as virtudes. Não vou me alongar aqui, porque tem um tratado sobre as virtudes na FATEL. Mas, por exemplo, eu posso fazer algo simplesmente por uma motivação humana. Por exemplo, eu ajudei um próximo por solidariedade, por um ato de solidariedade, compaixão humana, pena. Me coloquei no lugar dele, empatia. Tá bem, é ótimo, maravilhoso. Mas posso fazer movido por um amor que permite ver naquele irmão o Cristo. Eu estive com fome, me destes de comer. E eu faço por amor a Deus. E não por uma solidariedade apenas, mas por caridade fraterna. Isso tem um valor meritório, como nós vamos estudar depois, no próximo capítulo, sobrenatural, em vias da vida eterna, que já começa aqui. Continuemos, página 83. Os dons do Espírito Santo são infundidos juntamente com a graça, com a tarefa de aperfeiçoar e facilitar o dinamismo das virtudes infusas. Graças a ela, a alma fortalece e dispõe-se para seguir mais fácil e prontamente as inspirações divinas. A Sagrada Escritura fala de 7: sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Podem dividir-se em dons do entendimento e da vontade, segundo a faculdade sobre a qual recai principalmente a sua influência. Os dons que aperfeiçoam o entendimento são sabedoria, dom que, apoiado na caridade, permite conhecer a intimidade divina do mais elevado modo possível. E esse conhecimento íntimo e gostoso de Deus, sabor, torna connatural querer tudo e só o que leva a Ele, quando Ele quiser e como Ele o quiser. O entendimento, luz sobrenatural que faz o homem captar de forma mais viva e profunda aquilo que já sabe pela fé. E a entender sobrenaturalmente. Ciência facilita ver as coisas criadas de acordo com o valor que têm para a consecução da santidade. Conselho facilita apreciar o que é em concreto mais agradável a Deus, tanto na própria vida como no momento de aconselhar os outros. Então isso é em questão da nossa inteligência, que recebe esses dons, que aperfeiçoa para as coisas de Deus sobrenaturais. E os dons que aperfeiçoam a vontade são fortaleza, outorga fortaleza na fé e firmeza na luta para vencer as dificuldades da vida interior. Piedade, eu já expliquei, piedade vem de filhos, atitude de filiação. Fomenta a consciência de saber-se filhos de Deus em Cristo e por ele irmãos de todos os homens. E o temor de Deus, que não é o medo de Deus, mas sim o medo de o ofender, de contristar. Meus queridos, então nós terminamos aqui o capítulo 3, que foi feito em 3 partes, né? Eu sei que é muito denso, tem muitas informações, e por isso eu decidi dividi-lo em 3 partes. Também vocês vão ver aí vários trabalhozinhos que é para sintetizar bem isso. Eu sei que
muitos desses trabalhinhos são mais que uma aula, mas eu também peço desculpas, nós começamos, eu estou substituindo por questões várias aqui, e vocês precisam se adequar, e eu também, né? Hoje é um domingo, estou gravando aulas para que vocês possam ter no tempo justo essas aulas para a gente poder estudar, né? Então eu conto com a vossa participação. Peço desculpas se for muito pesado, mas a gente vai ajustando, tá? O importante aqui é saber que essa matéria é saborosa, não é mesmo? E que a gente pode aproveitar muito para a nossa vida sobrenatural. Procurem fazer os exercícios. Qualquer coisa é só me consultar, tá bom? Muito obrigado. Paz e bem.